7 heróis mais sombrios que vilões, versão DC Comics. 1. Monstro do Pântano. O multiverso da DC já contou com dezenas de personagens chamados Monstro do Pântano, mas como era de se esperar, sempre tem aqueles que chamam mais a atenção e se tornam os favoritos da galera, né? Só que todos eles acabam trabalhando com histórias bem mais densas que o normal, envolvendo até mesmo terror. Esse personagem, mesmo tendo toda uma aparência de vilão e parecendo ser do mal, até porque ele já foi em alguns casos, ele tomba aí mais para um lado dos mocinhos da história. Na real, ele já chegou até a se tornar um dos grandes pilares da Liga da Justiça Sombria, que é um outro time de heróis e anti-heróis que a DC tem. Seu maior objetivo é simples, é apenas proteger a sua casa, o meio ambiente ao seu redor e a humanidade de ameaças sobrenaturais. Só que o fato dele ser todo sombrio, pensativo e misterioso faz tudo parecer uma enorme tragédia, parecendo que vai começar a trama de origem de um vilão a cada página que você passa. Quando o quadrinista Alan Moore foi criar um visual para o personagem, ele disse que quis trabalhar com todo o conceito da Bela e a Fera, fazendo com que o monstro do pântano saísse da sociedade normal e fosse viver isolado, sendo forçado a viver sozinho. Então, mesmo não sendo do mal, com certeza esse personagem é sombrio o suficiente para se disfarçar de vilão. 2. Etrigan. Ainda que seja errado julgar os outros por suas aparências, é difícil olhar pro Etrigan e não enxergar um vilão em sua pele, né? Pois assim como o Monstro do Pântano, ele também entra na categoria de monstros da DC Comics. E ainda que por ter essa história envolvendo demônios, tragédias e uma aparência feia, o Etrigan realmente é um herói. Na maior parte dos casos, ele lida com ameaças cósmicas e inimigos sobrenaturais, e é isso que ajuda a construir todas as suas histórias de uma maneira mais interessante e com um bom ritmo, que faz dele um herói sombrio bem mais interessante que muitos outros, mas ainda tem muito mais coisa sobre ele pra gente saber. Seu nome verdadeiro, antes de se transformar nessa figura meio demoníaca, era Jason Blood, que era um cavaleiro de Camelot, tipo os cavaleiros da Távola Redonda, né, Rei Arthur e todas essas coisas aí. Mas o Jason acabou tendo um demônio vinculado à sua própria alma, que permitiu ele se transformar nesse Etrigan logo após recitar um poema especial. Então, mesmo com todo esse conceito demoníaco e uma aparência pra lá de aterrorizante, ele jura de pé junto que luta apenas pela justiça, mas acaba fazendo aí algumas coisas bem mais pesadas e batendo em bandidos com uns socos que nem mesmo o Hulk aguentaria, tá? E é esse lado sombrio dele que faz a galera pensar duas vezes antes de se meter com o Etrigan. 3. Lobo. E quando a gente fala sobre heróis que são sombrios, cruéis e que se parecem com vilões, o Lobo é um daqueles que não pode ficar de fora, principalmente por causa de toda a brutalidade que ele consegue colocar em qualquer coisa que ele vai fazer. Dá até pra definir o herói como uma versão macabra aí do próprio Wolverine, né? O Lobo tem uma questão de defender as pessoas, mas da maneira dele, com um senso de justiça tremendamente confuso. Isso até porque o conceito básico dele é ser um personagem caótico e extremamente violento o tempo todo, e talvez tudo isso pudesse ser justificado por ele ser o último de sua espécie. Mas calma aí que tudo vai piorar, tá? Pois quem causou esse genocídio em seu planeta foi ele mesmo, cara, que ajudou a liderar a ação por pura diversão. Se isso não é uma definição básica de insanidade, eu não sei mais o que é não. Embora isso faça ele parecer um vilão, ele direto luta ao lado de heróis para cumprir os contratos de seu emprego como caçador de recompensa. Boa parte do universo dos quadrinhos da DC vê o Lobo como um anti-herói, né? Completamente oposto ao Superman, já tendo encontrado e entrado em confronto com um Homem de Aço algumas vezes ao longo das histórias. No fim, o Lobo não é nem herói, nem vilão, mas com certeza é um agente sombrio do caos e da destruição. 4. Cara de Barro. Assim como outros personagens que vão estar nessa lista, o Cara de Barro também começou sua carreira como um vilão, sendo do mal na maior parte de suas versões ao longo de todo o multiverso da DC. Mas, mais recentemente, uma nova versão do personagem surgiu, dando a ele algumas mudanças. Pois é, a partir do DC Rebirth, o Clayface, né, o Cara de Barro, foi reescrito e repensado para ser um vilão que se redimiu, sendo até mesmo chamado pelo Batman para fazer parte ali dos Cavaleiros de Gotham e ajudar no combate ao crime. Só que, no meio de todo esse tempo, em todas as suas versões, o Cara de Barro tem muito mais lutas internas. O herói tem que constantemente enfrentar seu passado extremamente violento e lutar contra a depressão que isso acabou causando nele. E isso faz com que essa seja a versão mais sombria do personagem, já que as outras não eram tão densas assim. E se não bastasse seus problemas pessoais, ele ainda luta contra um amigo do passado. Um antigo colega do Cara de Barro, que agora se tornou um vilão, se tornou extremamente vingativo, tramando uma vingança contra o Cara de Barro e tentando convencer ele de que mesmo tendo mudado, ele nunca vai se redimir completamente de todas as besteiras
besteiras que tinha feito antes de virar herói. Com amigos assim, quem precisa de inimigos, né? 5. Capuz Vermelho. Quem conhece a história do Batman sabe o quão sombria ela pode ser com o Bruce e com qualquer um dos outros 500 membros da equipe, né? Mas agora vamos focar apenas no Jason Todd, o Capuz Vermelho, que é quem mais sofreu ao longo dos anos e que mais se transformou em uma figura sombria e amargurada. Como todo mundo já sabe, o Jason Todd se tornou o Capuz Vermelho após ter sido torturado e morto pelo Coringa. Mas esse seu retorno fez com que ele criasse um ódio pelo Batman e começasse a se comportar quase que como um vilão, criando caos em Gotham e fazendo o que bem entendesse quando quisesse. O Capuz Vermelho, ainda que combatendo o crime, fazia isso da maneira mais brutal possível, tirando a vida de seus inimigos e sendo cruel até não dar mais. Sua ideia era cruzar a linha que o Batman nunca cruzou, tentando uma nova maneira de acabar com os bandidos da cidade. Mas é lógico que isso gerou problemas com o próprio morcegão. Depois de muita conversa, trocação de soco e confusões, o Capuz Vermelho acalmou os ânimos e voltou para a Bat-família, prometendo para o Bruce que não mataria mais, só usando as armas para machucar os seus inimigos. Mas no fundo todo mundo sabe que a qualquer momento ele pode voltar a resolver tudo na força bruta, sem se preocupar com as consequências. 6. Arlequina. Criada originalmente para aparecer na série animada do Batman, a Arlequina se tornou uma daquelas vilãs que o público gosta e quer ver em tudo quanto é lugar. Só que, mesmo começando como uma vilã aliada do Coringa, a Arlequina acabou se transformando e mudando para virar uma anti-heroína que até ajuda a Bat-família. Ainda com esse novo modo de vida, com essa mudança de ares e quebra de paradigmas, a menina palhaça continua tendo uns problemas aqui e ali para se manter tranquila e acaba se envolvendo em um bando de treta desnecessária, tendo até brigas com o próprio Coringa, né? Mas assim, se ela separou do Coringa, o que tá rolando? Bom, acontece que a cada dia mais a Arlequina tenta jogar pra longe esse seu passado obscuro, do qual tanto se arrepende, mas que foi extremamente importante para moldar aí a sua personalidade. Então toda essa relação entre os dois cria vários problemas de indas e vindas, com brigas aqui e ali, sem nunca ter uma real solução. Então, mesmo tendo começado como vilã, hoje em dia a Arlequina é praticamente uma heroína, tendo participado do Esquadrão Suicida e ajudando bastante algumas brigas contra super vilões que poderiam causar um caos que nem mesmo o Superman iria conseguir impedir. 7. Jonah Hex. E sem ser exatamente no mundo dos super-heróis, nós temos o cowboy Jonah Hex, que é presente no cenário ali do Velho Oeste. Só que, até mesmo dentro desse mundo, o Hex ficou conhecido por ser bastante brutal e não deixar nada abalar ele, tendo um coração feito completamente de pedra e gelo. Ainda que os heróis e vilões mudem de lado aqui e ali, o Jonah se mantém sempre firme em sua posição aí de herói e anti-herói, levando isso bem a sério e sendo impiedoso constantemente, fazendo ele ter uma personalidade assim de quem já está cansado de tantas batalhas e de tantos criminosos que tem que prender. Suas origens também são bem cruéis, tendo uma vibe meio duas caras aí, com um pai abusivo e até mesmo alcoólatra. O Jonah Hex chegou a ser vendido como um escravo para uma tribo de índios, mas acabou conseguindo respeito e confiança lá dentro, ainda que tenha sido traído por seu irmão adotivo. Ou seja, muita tragédia para um só rapaz, né? Com tanta coisa assim tendo acontecido, Jonah se tornou um anti-herói cínico, sério e com um talento incrivelmente alto quando o assunto é matar inimigos, caçar bandidos e coletar as recompensas dos contratos que ele pega para resolver. A parte legal que faz dele quase um herói é seu código moral, prezando sempre para proteger os inocentes. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais!